Fala galera, meu nome é Douglas, estou aqui para trazer mais um vídeo sobre automação residencial utilizando o Home Assistant. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui sobre automações, explicar um pouco aí como é que funcionam as automações para o pessoal aí que tem um pouco mais de dúvida. Mas antes de iniciar, eu queria estar compartilhando com vocês e convidando vocês aí para acessar o novo site aí do Home Assistant Brasil, um site que ainda está em desenvolvimento, ainda está sendo alimentado com algumas informações, mas a ideia é centralizar todas as informações aí sobre o Home Assistant Brasil, totalmente em português, para toda a comunidade aí do Brasil. Então a ideia é deixar aí esse site cada vez mais rico de conteúdo aí, poder compartilhar algumas informações aí que possam estar auxiliando aí várias pessoas aí que queiram utilizar o Home Assistant Brasil. Então aqui na página inicial tem uma breve introdução. E aqui nesse menuzinho aqui tem informando o que é o Home Assistant. Então, para quem ainda não está familiarizado e quer conhecer um pouquinho melhor sobre esse sistema, aqui tem algumas informações aí iniciais e básicas que possam estar auxiliando, como instalar alguns dispositivos que são que tem integração, né, com o Home Assistant Brasil, e algumas informações básicas também. Então aqui tem o que é básico. Então aqui também tem algumas informações sobre automação que eu vou estar falando hoje. Sensores binários também, já tem algumas informações aqui. E outras informações ainda estão em desenvolvimento. Mas o que é mais bacana é a parte do fórum. Tá? Vou estar acessando aqui o fórum também. Então, o fórum aqui atualmente agora tem 5 pessoas online. E todo dia tem um conteúdo novo aqui no fórum. Tem bastante coisa aí, bastante interessante. Tem algumas categorias aqui que quem quiser estar utilizando aí para poder separar o conteúdo, posso estar visualizando aqui por conteúdo, por categoria. Então aqui tem Node-RED, configurações, informações, dúvidas. Então se você tem uma dúvida, você pode estar aqui cadastrando uma dúvida aí para o pessoal estar visualizando a sua dúvida, e quem tiver conhecimento, quem puder aí auxiliar, pode estar contribuindo aí com a sua dúvida. Então é bastante interessante, tá? O conteúdo aqui tá bem legal, cada vez mais informações sendo compartilhadas, projetos, enfim, tá bem bacana. O site, ele não tem benefício nenhum, ninguém tá ganhando dinheiro com isso, ninguém quer se beneficiar em relação a isso. Não é de ninguém, pelo contrário, é da comunidade brasileira. Então, quem puder quem puder acessar, se cadastrar e participar, isso é bastante importante, porque na minha visão, quanto mais pessoas utilizando o Home Assistant Brasil, quanto mais pessoas aí compartilhando suas experiências, mais a nossa comunidade tem a crescer, mais a nossa comunidade tem a evoluir, e cada vez mais pessoas aí possam estar se beneficiando aí desse sistema aí que realmente veio para ficar. Então, vamos iniciar aí nosso vídeo aí de automação. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui um pouco do conhecimento que eu tenho sobre automações. Antes de iniciar, eu não vou estar vindo aqui nessa parte de configurações e automação. Isso aqui é feito via interface e eu não utilizo a interface. Eu acho bastante limitado e tenho demora muito para fazer qualquer tipo de automação através aqui dessa interface. Então, eu realmente não gosto. Se você é daquela pessoa que quer utilizar via interface, eu não recomendo esse vídeo. O vídeo vai ser tudo através de código, que eu acho, para mim, é bem simples, bem tranquilo. Basta ficar atento a algumas questões aqui que rapidinho você consegue já pegar aí a prática e conseguir utilizar através de código. Ok? Então, vamos iniciar aqui o nosso vídeo sobre automação. Para iniciar, para entender e iniciar as configurações aqui de automação, você precisa entender que a automação aqui, ela precisa de no mínimo duas entradas, duas configurações. Uma é o gatilho, tá, que é chamado de trigger. Então você precisa ter um gatilho para sua automação ser iniciada, ser executada. E a outra é a ação, tá? É action. Então ela foi executada, né, foi iniciada, e
o que ela vai executar, qual ação que ela vai realizar. Então você precisa definir a trigger e a action. Sem isso você não vai, sua automação não vai funcionar. Além disso, você pode colocar mais uma questão que são as condições. Então eu posso iniciar uma automação, porém tem que ter essa condição para poder dar continuidade e chegar na parte da ação. Tá? Então eu vou estar explicando um pouquinho aí de cada desses componentes aí dentro da automação. Bom, então a estrutura da automação funciona assim, tá? No meu caso eu separei o arquivo de automação, não fica lá dentro do configuration, né? Nesse caso aqui, se eu abrir meu arquivo de configuração, a automação aqui, ó, fica com include, né? Se você utiliza no configuration, você vai utilizar abaixo aí da tag automation. Então, no meu caso, como eu faço no arquivo separado, eu vou estar explicando aqui dentro desse arquivo. Que para mim, na minha opinião, fica mais organizado. A primeira automação aqui, ela funciona quando o meu Home Assistant é iniciado. Tá? Se vocês perceberem, você primeiro vai colocar o alias, que é um nome da sua automação. Então aqui eu sempre sugiro que você coloque um nome mais sugestivo, até para depois você poder pesquisar dentro do Home Assistant, depois você se organizar. Cada vez que você coloque um nome assim mais objetivo, você vai conseguir se organizar melhor aí entre suas automações, tá? Então eu poderia colocar aqui Home Assistant iniciado. Então aqui tem a trigger, né? Então eu preciso definir primeiro a trigger aqui, o que vai fazer para minha ação, para minha automação ser iniciada, ter o gatilho da minha automação. Então a plataforma aqui vai ser Home Assistant, o evento vai ser quando startar, quando iniciar. Vocês podem perceber que eu coloquei aqui algumas plataformas, tá? Para vocês verificarem que cada vez que vocês vão configurar uma trigger, ela pode ter vários tipos de plataforma, tá? Ela pode ser um numeric state, pode ser um geolocation, um time pattern, uma zone, webhook, um time, template. Então, para cada plataforma, tem as suas especificações. Eu vou estar explicando algumas delas aqui, mas vamos supor assim, se eu vou colocar aqui a plataforma state, então é quando o estado de uma entidade tiver com um valor X, vai iniciar. O numeric state é quando tiver um valor numérico. Né? Então, um time vai ser quando for uma data, uma hora, né? Um dia da semana. Então, eu posso configurar de várias maneiras. Então, você tem que verificar o que você quer fazer de automação e aí você vai verificar qual a plataforma mais ideal para o seu caso. Tá? E tem vários exemplos aí na comunidade, na própria documentação do Home Assistant. Então você consegue aí verificar vários exemplos e sem muita dificuldade para implementar uma automação. Tá? Então nesse caso aqui, vai iniciar como meu Home Assistant fazer o start. Abaixo eu coloquei uma condição. Qual é a condição? A condição é que só vai dar continuidade quando for segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Tá? Então eu coloquei aqui os dias da semana. Aqui o condition é a mesma coisa. Tá? Então aqui tu vai colocar a plataforma. Como é utilizado aqui na trigger, que também tu vai colocar. Então eu poderia colocar um state em vez de time aqui. E quando for o state, o estado de alguma coisa, o estado de uma lâmpada. Só vai executar quando essa lâmpada estiver acesa ou quando minha TV estiver ligada. Tá? Então o estado tem que ser on, por exemplo, né? On, off. Então eu posso configurar aqui de várias maneiras. Tá? Nesse caso aqui eu configurei como time para colocar os dias da semana. E depois vem o action. Né? O que o action vai fazer? O action vai acessar o meu media player e vai... aqui faltou o serviço, tá?
Então o action tem que ter um serviço, qual vai ser o serviço dele. O serviço vai ser enviar um TTS para o meu media player. Aí eu tenho que configurar qual é a minha entidade, vai ser aqui o meu Google Home do escritório. E aqui ele vai dizer a mensagem. Olá, seu Home Assistant foi reiniciado. Tá? Então eu consigo, toda vez que meu Home Assistant iniciar, né, e for entre os dias da semana, segunda a sexta, ele vai me avisar, né, que o meu Home Assistant foi iniciado através do serviço TTS. Vamos pegar esse outro exemplo aqui de alarme. Eu vou colocar de novo o alias, que é o nome da automação, enviar notificação quando o alarme for acionado. Agora pode ver que a plataforma é State. Aqui eu coloquei Home Assistant e agora eu vou colocar State. Aí eu vou dizer qual é a entidade. É o meu alarme. Tá? Meu alarme em casa. É aquele alarme manual que você cria aí no Home Assistant. Então, quando o meu alarme for disparado, ele vai enviar uma notificação para mim no meu Telegram. Aí eu utilizei o serviço Notify. Então, alarme, o alarme foi acionado. Eu poderia colocar aqui, atenção. O alarme foi acionado. Tá? Nesse caso aqui, eu não precisei colocar condição. Na minha situação, eu acho que condição aqui não seria necessário. Ele vai sempre me notificar quando tiver sido acionado. Tá? Aqui em cima, vocês podem ter verificado que eu utilizei o TTS, né, para poder fazer meu serviço aqui dentro da ação. Eu posso ter mais de um serviço dentro, eu posso ter mais de uma ação? Sim, pode ter mais de uma ação. Eu poderia colocar essa mesma ação aqui embaixo também. Tá? Então, quando o meu Home Assistant iniciar e for de segunda a sexta, meu Google Home vai avisar. Olá, seu Home Assistant foi iniciado. E também vai me enviar um Telegram. Tá? Eu vou colocar aqui também essa mesma mensagem. Olá, seu Home Assistant foi reiniciado. Então ele me faz a execução dessas duas ações. Me notifica via Telegram e me manda aí o texto via TTS. Tá? Eu posso configurar aí diversas ações. Eu poderia colocar aqui para acender uma lâmpada. O meu Home Assistant foi iniciado. Então eu vou colocar aqui o serviço, aí uma lâmpada que eu utilizo como light. Aí eu vou colocar como turn on para poder acender a lâmpada, né? E aqui eu vou colocar a entidade. Qual é a entidade? Aí vai ser a luz do escritório. Então, toda vez que o meu Home Assistant reiniciar, a luz do meu escritório vai acender. Eu ainda poderia colocar que a luz do meu escritório vai acender de cor amarela ou com brilho 50%. Aí eu já sei que o meu Home Assistant foi iniciado. E aí eu vou verificar, opa, por que o meu Home Assistant foi iniciado? Será que eu que resetei ou deu algum problema? Enfim, eu posso configurar de várias maneiras. A automação aqui, esse foi o grande motivo, né, um dos grandes motivos, além das integrações com diversos componentes, mas a automação foi o grande motivo de eu estar entrando nesse mundo do Home Assistant, tá? Porque até então, muitas pessoas veem, Google isso, Google aquilo, ou Alexa isso, Alexa aquilo. Isso é comando de voz, isso não é automação. Tá? Agora, quando você cria ações... Eu não tenho como te ajudar com isso. Meu Google foi ativado quando eu falei ainda. Quando você cria ações dependendo de alguma situação, aí sim, isso é automação. Aí isso que é o fantástico aí desse sistema. Tá? Ok, a gente verificamos aqui o alarme com a plataforma State. Agora vamos verificar aqui o numeric state. Então aqui eu vou colocar o nome de bateria fraca. Bateria celular Douglas. Bateria fraca celular Douglas. Vou colocar assim. Então eu coloquei aqui a plataforma numeric state. Eu coloquei aqui minha entidade, que é a minha bateria, é um sensor que eu tenho criado aqui. E eu coloquei aqui
below 20, tá? É abaixo, below é abaixo. Então, toda vez que a bateria do meu celular estiver abaixo de 20, esse gatilho vai ser acionado. Então, essa automação vai ser iniciada. E qual vai ser a ação? Vai mandar uma mensagem para o meu Google Home do escritório dizendo: Douglas, carregue o seu celular. Eu poderia fazer de outra forma, tá? Aqui eu coloquei até um exemplo abaixo para deixar pronto já. Eu poderia fazer o seguinte: mandar aqui para o meu Google Home do escritório dizendo: ó, sua bateria está com X%. Então eu posso configurar dessa maneira também, tá? Para pegar o valor de um sensor. Então eu coloco aqui states e sensor ponto nome do sensor, né, entre parênteses e chaves, e aqui ele vai me dizer o valor real da minha bateria, né, conforme eu configurei aqui. Ah, mas se eu não estiver em casa, o que adianta o meu Google Home ficar falando aqui toda hora aqui se eu não estou em casa? O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma condição, né? A gente já verificou ali em cima que eu coloquei a condição time. Agora eu vou colocar uma outra condição. Vou colocar uma condição caso eu esteja em casa. Aí eu posso configurar dessa seguinte maneira. Vamos verificar aqui minha bateria. Tá? Todos esses exemplos aqui, a maioria desses exemplos, tem na documentação do Home Assistant. Tá? Esse é bem fácil aí. A documentação é bem completa. Basta você navegar ali pelos exemplos. E aí você vai verificar vários modelos. Tem bem mais modelos aí do que eu estou passando aqui. Tá? Eu só vou precisar aqui alinhar, né? Pode verificar aqui que o alinhamento tem que ser de forma correta. Então eu vou colocar aqui a condição zone, tá? Esse aqui é um exemplo que eu peguei lá do site do Home Assistant. E eu vou colocar aqui, né, o meu Live 360 que eu tenho configurado. Ele só vai executar essa ação se essa condição estiver correta, se essa condição estiver verdadeira. Então, somente se eu estiver em casa, né, é que vai continuar a automação para chegar na parte da ação. Qual é a ação? A sua bateria está com tantos por cento. Então, eu posso configurar aí de várias maneiras. Eu posso colocar outras condições. Eu posso colocar mais de uma condição, além disso também. Eu vou estar podendo explicar aí depois como é que funciona aí mais de uma condição também. Eu poderia colocar, só que daí quando eu coloco mais de uma condição, eu tenho que colocar o hífen aqui, tá? Sempre que eu for fazer multi-condições, multi-triggers, multi-action, eu sempre tenho que colocar esse hífen aqui, tá? Vamos supor que eu só vou executar isso aqui em determinada hora. Então, eu posso colocar aqui uma condição de time. Vou alinhar aqui novamente. Então, só vai executar aqui entre 8 horas e 18 horas, um horário comercial aí. Então, só vai executar essa ação quando meu celular estiver com a bateria abaixo de 20. Eu poderia colocar aqui abaixo de 25. Quando eu estiver em casa e quando for entre 8 e 18 horas, né? 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. Tá? Nesse caso aqui, se for depois das 6 horas, ele não vai executar. Essas duas condições aqui têm que estar verdadeiras para poder executar essa ação. Tá? Então, posso configurar aí várias condições. Eu poderia colocar uma outra condição. Eu poderia colocar se o sol já se pôs, ou se estiver com o tempo nublado. Enfim, como eu falei, aqui o céu é o limite para fazer essas condições, fazer essas configurações de automações aqui. Vocês configuram exatamente como vocês acharem melhor aí para sua necessidade. Tá? Bom, aqui eu coloquei uma condição de zona, eu também posso colocar na trigger. Então aqui eu coloquei uma trigger, sempre, né, trigger e action. Sempre trigger e action. E se você quiser colocar uma condição, vai ser trigger, condition e action. Tá?
Então aqui eu configurei da seguinte maneira. Sempre que eu chegar em casa, Douglas chegou. Então a plataforma vai ser Zone. A entidade vai ser meu Live 360, que eu tenho configurado aqui. Então, quando eu estiver na zona Home, quando for na zona Home, e quando eu entrar nessa zona, porque eu poderia estar saindo de casa. E se fosse sair, era Leave. Né? Mas como eu quero configurar para quando eu chegar, então é Enter. Então, toda vez que eu chegar em casa, vai mandar uma notificação pro Telegram da minha esposa. Douglas chegou em casa. Poderia colocar uma condição somente se for dia de semana, por exemplo, somente se for final de semana. Então, poderia, em vez de colocar aqui eu comentei, né, para não enviar no sábado e domingo, mas eu também poderia descomentar e fazer só no sábado e domingo, ou então eu não quero que seja na sexta-feira, então comenta aqui sexta-feira. Posso remover também, não preciso comentar, posso remover, posso fazer de várias maneiras. Então, sempre que eu chegar em casa, vai ser executado aí uma condição enviando uma notificação aí para o Telegram da minha esposa. Eu posso configurar uma plataforma Time para ser trigger também, hora de acordar. Então, eu coloco aqui plataforma Time e todo dia às 7 horas da manhã o Google Home vai falar: acorda. Eu posso aqui configurar de várias maneiras. Eu posso colocar para executar um MP3 aqui. Posso executar para meu Google Home executar uma rádio. Tá? Tem várias maneiras aqui de configurar. Posso entrar numa rádio aí, você conseguir a URL da rádio e colocar aqui para poder executar. Tá? E é bem interessante mesmo aí, dá para fazer de várias maneiras. Né? Aqui, acabei repetindo. Aqui eu poderia colocar uma condição. Poderia pegar essa condição aqui e colocar só de segunda a sexta também. Isso que eu acho que via código é bem mais simples. Você já faz aí bem mais rápido, Ctrl+C, Ctrl+V. Tem muitos mais exemplos também na internet aí via código, então você pode reaproveitar vários exemplos aí. Então eu não quero que me notifique no sábado e no domingo, mas na sexta eu quero. Então não quero que me acorde, né? No sábado e domingo. Então coloco aqui dia de semana só de segunda a sexta. Eu poderia colocar aqui também outras condições. Somente se tiver de sol. Enfim, posso configurar várias maneiras aqui. Tá? Tem um outro aqui que é state. Tá? Aqui eu coloquei time, mas no caso é state. E aqui seria fora de casa por mais de 1 hora. Essa condição aqui é state, a gente já tinha visto, né? Uma trigger aqui de state, que foi essa aqui do alarme, mas aqui tem um exemplo diferente. Aqui é quando mudar de not home, faltou a entidade. Porque aqui mudar de ausente para casa, mas quem que vai mudar? Então tem que ter a entidade aqui, tá? Detalhezinhos aí tem que sempre ficar atento, verificar aí nas documentações. Então, quando eu mudar de ausente para casa por 1 hora e 1 segundo, tá? Então ele só vai notificar, só vai executar esse gatilho, essa trigger, se eu tiver ausente, ou aliás, aqui de home para not home, tá ao contrário. Então, se eu mudar de home para not home por 1 hora e 1 segundo, aí vai executar aqui o serviço, tá? Vai enviar uma notificação para o Telegram da minha esposa com a seguinte mensagem: Douglas está ausente há mais de 1 hora. Se eu voltar aqui para casa em 30 minutos, essa ação aqui não vai ser executada. Só vai ser executado
se, se ficar mais de 1 hora, no caso 1 hora e 1 segundo aqui, né? Seguido, tá? Sem eu voltar para casa, realmente se eu estiver ausente. Então, nesse caso aqui, como pode estar vendo aí, tem várias maneiras aí de configurar. Eu poderia fazer o seguinte, state aqui eu poderia colocar light, luz no meu escritório, né? De off para on. E aqui a notificação do Telegram eu poderia mandar para mim, em vez de a luz do escritório está acesa por mais de 1 hora. Vamos economizar. Então eu poderia posso estar fazendo aqui de várias maneiras. Posso configurar qualquer entidade que eu tiver aqui no meu Home Assistant, eu posso criar uma automação através dela, através de um estado dela, enfim, eu posso fazer aí várias condições. Eu poderia também fazer aqui minha lâmpada aqui tá acesa por mais de 1 hora, eu não quero que me notifique, eu quero que já apague, porque nenhuma lâmpada aqui pode ficar mais de 1 hora acesa. Então, eu poderia fazer o seguinte, serviço aqui, light, turn off, e aqui a luz do escritório. Então ele vai apagar a luz do escritório, só deixa eu alinhar aqui corretamente. E aqui tem uma coisa errada. Aqui a entidade. Beleza. Então, eu posso estar configurando aqui para ela apagar automaticamente. Minha lâmpada já vai apagar depois. Se ela tiver mais de 1 hora, ela já vai apagar automaticamente. Eu posso aí configurar de várias maneiras. Nesse caso aqui vai me notificar e ainda vai apagar. Mas eu não quero que me notifique. Então eu só apago. Aqui é o serviço que me envia a notificação. Pronto. Agora a minha automação ela vai apagar aqui, nem vai me avisar nada. E eu não vou me preocupar com nenhuma lâmpada aqui que vai ficar mais acesa por mais de 1 hora. Vamos aqui para a condição, voltar para a condição aqui. Deixa eu verificar uma outra condição aqui. Essa condição aqui, nessa trigger aqui, nessa automação, ela só vai ser executada se essas duas condições forem verdadeiras. Mas eu quero que apenas uma delas seja verdadeira. Nesse caso aqui, ou que eu esteja em casa, ou que seja entre 8 e 18 horas. Tá? Tem como fazer isso? Tem como fazer isso também. Tá? Então vamos utilizar aqui, eu vou estar pegando aqui já a condição pronta da documentação do Home Assistant. Então eu vou configurar dessa seguinte maneira. OR, tá? Então tudo que tiver abaixo aqui vai ser um ou outro. Então aqui eu vou colocar o condition zone, que não muda nada. Se eu estiver na zona de casa, ou se tiver entre 8 e 18 horas. Então como é que vai funcionar? Quando a minha bateria estiver abaixo de 25% e eu estiver em casa ou for entre 8 e 18 horas, que normalmente eu estou em casa nesse horário, ou poderia estar em vez de 8, 18 horas, né? Na verdade, normalmente eu não estou em casa nesse horário. Então, poderia ser entre 8 e 24 horas. 8 ou 00 horas. Então, normalmente, entre 6 horas e até meia-noite, eu estou em casa.
Então, se uma dessas duas condições estiverem aí, verdadeiras, vai executar essa ação. Então, eu poderia estar colocando outras condições aqui, eu posso colocar diversas condições, tá? Essa parte de automação te dá liberdade para fazer diversas configurações e com isso aí você consegue deixar cada vez mais a sua rotina aí automatizada com os seus componentes aí integrados aí com o Home Assistant. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre automação basicamente era isso, tá? Outra coisa que é interessante, sempre que vocês forem aplicar um serviço aqui, ó, vocês podem estar fazendo um teste aqui dentro da ferramenta serviços, tá? Então eu vou fazer um TTS aqui, eu posso colocar aqui um serviço TTS, Google Translation, e aí eu vou colocar aqui a minha entidade, que é o Media Player Escritório, aqui tem que ser no formato JSON, tá? Então sempre entre colchetes, e aqui também sempre tem que ser entre aspas duplas, tá? Então aqui eu tenho minha entidade, mas eu também tenho que colocar a mensagem. Seja aqui entre aspas duplas também. Pronto, então eu vou executar aqui e vai aparecer aqui no meu Google Home do escritório. Sua bateria está com stay sensor. Então eu mutei aqui para não aparecer a voz do Google Home, mas eu posso fazer esse teste aqui antes de verificar se antes de aplicar aqui na minha automação, porque daí às vezes eu posso estar colocando um serviço aqui que não funciona direito e tal, e eu vou precisar verificar o que está dando errado, e às vezes é alguma coisa no meu serviço. Então, se vocês executar o serviço diretamente aqui e funcionar, então se tiver dando algum problema na sua automação, com certeza não vai ser aqui no serviço, porque você já testou o serviço antes. Tá? Outra coisa, como é que eu vou testar se essa automação vai estar correta? Eu tenho que esperar a minha bateria chegar em 25%, abaixo de 25% para poder testar? Eu poderia colocar aqui, se minha bateria agora está em 30, eu já poderia colocar aqui em 29. Poderia fazer isso para fazer um teste rápido. Mas tem outras situações que eu não vou conseguir. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um state do Dark Sky e quando for rain, que é chuva, né, quando o estado for rain, o Google Home me avisar, ou o Telegram me notificar. Hoje tem chuva, prepare-se, cuide-se, previna-se com guarda-chuva, enfim. Aí como é que eu vou testar essa automação se eu não sei quando que vai chover? Se está funcionando, se toda a estrutura eu configurei de forma correta. Bom, você pode vir aqui e tem aqui, ó, entidades não utilizadas. Aí aqui tem todas as suas configurações. Aqui meu tá com fundo branco, tem que corrigir isso aí. Mas vamos supor aqui que eu tenho essa automação aqui, ó, Home Assistant inicializado. Eu vou pesquisar aqui. Então aqui tem minha automação Home Assistant inicializado. Então eu posso executar esse gatilho aqui, ó. E aí vai executar as ações, tá, que estão configuradas aqui no meu Home Assistant. Então eu posso executar aqui e aqui vai executar a ação. Home Assistant reiniciado. Deixei o Google Home aqui de novo. Então, se as minhas ações executadas corretamente, dali para baixo está tudo configurado certinho. Se a minha automação não inicializar de forma correta, então eu já sei que provavelmente o meu problema está na trigger, ou então está em alguma condição. Nas actions não vai ser, porque eu testei e funcionou. Tá? Essa é uma outra forma de eu vir aqui e testar manualmente aqui as minhas automações. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria estar compartilhando com vocês, tá? Sobre automação. Vocês puderem verificar aí que é simples de fazer isso através de código, você só tem que ficar atento aí na estrutura de uma automação.
ela é composta por trigger e action, tá? Sem isso, não tem como eu configurar uma automação, mas ela também pode ser composta por condições, tá? Que vão executar somente se uma condição estiver verdadeira. E aí o céu é o limite para você fazer as suas automações conforme aí a sua necessidade. Você pode personalizar aí de várias maneiras. Você pode colocar várias condições. Outra coisa que eu não coloquei é que eu posso executar uma ação com mais de um gatilho. Aqui, eu coloquei a bateria Douglas, mas eu tenho a bateria da minha esposa, a bateria Luana. Então, abaixo de 30, eu vou colocar aqui e abaixo de 30. Aí aqui eu não vou colocar nenhuma condição. Vou tirar a condição aqui para deixar mais simples. Então aqui, ó, eu posso colocar a bateria do celular está baixa. Carrega. Então, sempre que a minha bateria ou a bateria da Luana, no caso a minha esposa, estiver abaixo de 30%, vai executar. Tá? Não vai ser, no caso aqui, as duas, tá? Não tem que ser a minha bateria e a bateria da minha esposa. É um ou outro. Então, se a minha bateria ficar abaixo de 30, o gatilho vai ser disparado. Se a bateria da minha esposa daqui a 5 minutos ficar abaixo de 30, vai ser disparado novamente. Então, eu posso configurar aqui vários gatilhos. Eu posso configurar para quando várias lâmpadas acenderem aqui, eu colocar várias lâmpadas foram acesas aí, ou alguma lâmpada foi acesa. Eu posso colocar aqui um valor state, né? Eu posso colocar aqui light, eu vou colocar aqui luz frente. Aqui eu posso colocar não preciso nem colocar o from, posso colocar só o to on. Então sempre que a minha luz aqui ficar acesa, eu posso colocar uma condição que não vou estar em casa. Então, deixa eu pegar aquela condição que estava aqui antes. Não vou precisar colocar or. Então, sempre que a minha luz da frente for acesa e eu não estiver em casa, mandar uma mensagem aí pro meu Telegram. Luz acesa sem ninguém em casa. Errou. Aí eu poderia colocar outra condição. Tem que ser eu e minha esposa ausentes. Vou aqui. Minha esposa. Então, sempre que a luz aqui for acesa, nem eu e nem a minha esposa estiver em casa, vai mandar uma mensagem no Telegram aqui. Eu posso colocar, eu tenho um Telegram do grupo. Manda pro meu Telegram e manda pro Telegram da minha esposa. A luz foi acesa e não tem ninguém em casa. Eu posso colocar aqui um group light. Então tem um grupo aí de todas as luzes. Então qualquer luz que for acesa já vai me mandar uma mensagem. Eu posso colocar aqui, eu tenho um serviço aqui de lâmpadas, de câmeras também, de ela me mandar as imagens aí das câmeras pro meu Telegram também. Ou um videozinho de 1 minuto. Dá para fazer isso através do serviço de gravação. Então, se alguém quiser aí mais detalhes sobre essas questões aí, eu posso estar compartilhando com vocês também. É bem simples, é bem tranquilo. E tem vários exemplos aí na internet de vários tipos de automações. Como eu falei aqui, o céu limite, eu posso colocar aqui para disparar um alarme, para piscar todas as luzes, se alguém abrir uma porta que eu tiver um sensor de porta, ou se tiver um sensor de movimento, enfim. A questão de segurança aí você pode deixar aí bem
bem forte aí, e você pode ficar aí até mais tranquilo aí quando você for sair de casa, se você tiver um sistema aí de automação aí bem estruturado, com as suas automações aí bem definidas para poder fazer as ações aí que forem necessárias. Bom, agora realmente era isso, pessoal. Isso aí que eu queria estar compartilhando com vocês sobre as automações. Eu espero que possa estar ajudando aí algumas pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode deixar aí nos comentários ou acessem lá o nosso fórum, tá? O fórum da comunidade brasileira sobre Home Assistant, e deixe sua dúvida lá, que com certeza tem muitas pessoas aí que têm bastante experiência, bastante conhecimento e com certeza vão estar auxiliando vocês aí nesse processo de dúvidas, de questões e tudo mais. Mas é isso, obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.